dia, Márcia. Bom dia, Dário, seja bem-vindo. Bom dia, Osíris. Bom dia, Lemos Bittencourt, Adília Alcineia. Bom dia, Lê. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós nessa manhã. Bom dia, Dori. Deus te abençoe. Que graça, paz, misericórdia seja sobre a casa de vocês aí em Franca. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, já que aqui pelo Instagram o nosso tempo é um pouquinho mais enxuto. A gente tem o tempo contado. Então nós precisamos aí ser objetivos com a nossa introdução para que a gente tenha tempo suficiente para a gente meditar depois juntos na palavra do Senhor. Nós vamos começar nossa escola dominical desta manhã declarando: vem, esta é a hora da adoração. O livro de João declara que Deus é Espírito e Ele estava à procura de adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegramos diante da sua presença e o nosso desejo é que Ele fale graciosamente ao nosso coração nessa manhã. Bom dia, tia Miriam, Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa EBD desta manhã. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Que o seu coração nesta manhã de domingo esteja disposto a vir, a se assentar diante da mesa de um banquete espiritual que o Senhor reservou e preparou para nós na manhã desse domingo. O clima está um pouquinho agradável para a gente ficar debaixo de uma coberta, deitadinho, quieto, mas não há nada melhor, não há nada que se compare quanto o se deleitar diante da presença do Senhor, diante da sua palavra que é viva, que é eficaz e que permanece falando ao coração do seu povo, da sua igreja em Cristo Jesus.
Nesse instante eu convido você a fechar os seus olhos, a adorar, a orar ao Senhor nesse instante, clamando mesmo para que o Senhor fale ao seu coração, clamando ao Senhor para que Ele nos ouça na manhã desse dia, com a nossa voz, com a nossa adoração, mas sobretudo que seja uma manhã do Senhor falar profundamente ao nosso coração. Quero dar a você alguns instantes, para você nesse instante fechar os seus olhos, falar com o Senhor e logo em seguida nós oraremos juntos, clamando para que o Senhor fale ao nosso coração em Cristo Jesus. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ó Deus, como é bom nessa manhã aquietar o nosso coração diante da presença do Senhor. Como é bom levantar nesse dia, já desfrutando da sua misericórdia, da sua graça que é sobre nós, de saber e de reconhecermos de que a causa de nós não sermos consumidos é porque o Senhor tem sido muito fiel para conosco, em renovar a tua misericórdia sobre a nossa vida. Como é gostoso, como é agradável, como é prazeroso estar diante da presença do Senhor. E nesse instante, diante da presença do Senhor, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos dirija nesta manhã, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que o teu Espírito ministre graciosamente sobre os nossos ouvidos e a nossa vida e nos faça compreender a tua verdade e aquilo que o Senhor já tem reservado para nós na manhã desse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 42. Livro de Gênesis 42, onde nós paramos com a nossa história no domingo retrasado. No domingo passado nós tivemos um probleminha com a nossa transmissão pelo YouTube, por isso nós não tivemos a EBD. E aí o nosso último encontro foi exatamente em Gênesis 42. Nós vamos continuar em Gênesis 42 a partir do verso 33 e vamos encerrar com o verso 14 de Gênesis 43. Só que como nós sempre temos feito, nós vamos ler o texto em partes, para que a gente tente aí extrair o máximo possível da palavra do Senhor. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, para quem chegou depois da nossa abertura, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se a gente fosse fazer o relatório da Escola Bíblica Dominical, quando a gente chama os alunos e aí conta os visitantes, na manhã desse dia a gente tem a Tarsila, a irmã da Alcineia que nos visita. Seja bem-vinda, Tarsila. A gente tem o Dário lá em Juiz de Fora cultuando também conosco nessa manhã. A casa do Adilim, da Dori, Bárbara e Mateus. Então nossa escola bíblica tem os seus alunos, mas também tem os nossos visitantes nessa manhã. Deus te abençoe, Deus nos abençoe com a ministração da palavra do Senhor nessa manhã. Pelo Instagram, a gente vai ter a vantagem nessa manhã de, enquanto você ouve, e se você quiser tecer algum comentário, você pode escrever.
Eu confesso que eu vou tentar falar ao mesmo tempo e ler o seu comentário sem tentar perder minha linha de raciocínio. Se eu ver que funciona, eu tento ler. Senão a gente volta os comentários aí enquanto a gente vai ouvindo outras partes do texto, ok? Gênesis 42, só para refrescar a sua memória. Coronel Fabriciano. Juiz de Fora é Nilce Joaquim. Perdão, Dário. Verdade, Coronel Fabriciano. Só para refrescar a sua memória, nós paramos naquele episódio em que Jacó, ou Israel, mandou seus filhos irem até o Egito comprar mantimento. Só que José, ele reconheceu seus irmãos, entretanto ele não se deu a conhecer aos seus irmãos. E aí quando os irmãos de José voltam para as terras de Jacó, para as terras onde eles habitavam, José ele mandou que devolvesse um dinheiro escondido. E os seus irmãos acabaram assim, inocentemente, e induzidos também pelas perguntas de José, contaram assim toda a verdade. Nós temos um outro irmão que é Benjamim, mais novo, que é filho de Raquel. Nosso pai ainda vive, nós somos todos de uma só família. Então, José estava assim, feliz, alegre por saber de que todos os seus estavam bem, só que ele conservou consigo no Egito a vida de Simeão. Ele não conservou consigo no Egito Rúben, que era o primogênito, porque Rúben foi um dos que poupou José quando ele foi lançado pelos seus irmãos na cisterna. Então ele não deteve Rúben, ele deteve em Simeão, que era um abaixo, o segundo primogênito da casa de Israel. Então a leitura que a gente vai fazer a partir de agora é exatamente quando os irmãos de José chegam nas tendas, nas casas de Jacó, de Israel, eles descobrem que todo o dinheiro está escondido nos sacos de mantimento de cereal que eles levaram. Eles são abençoados com graça e com misericórdia. José não vai retribuir, não vai tratar os seus irmãos da mesma maneira, com a mesma moeda com que ele foi tratado pelos seus irmãos. Então nós vamos caminhar a partir de Gênesis 42, a partir do versículo 33. Ok? Nos diz assim a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia por gentileza. Gênesis 42, a partir do 31 diz assim: Dissemo-lhes, somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Dentro desse pequeno bloco de texto que a gente leu, antes de entrar no capítulo 43, a gente enxerga uma vida completamente pessimista de Jacó. Não estou desconsiderando a questão de José ainda ser tido como morto para Jacó.
Não estou desconsiderando a aflição de um pai e uma angústia em perder um dos seus filhos, em enterrar um dos seus filhos. Embora Jacó não tivesse tido, entre aspas, a oportunidade de despedir, de enterrar, de ver o seu filho ser sepultado, mas o seu coração, a verdade era que o seu filho havia sido estraçalhado por um animal feroz. Por isso ele convivia ainda com o luto. Mas eu chamo a sua atenção para a vida de Jacó porque não é apenas uma questão dele estar vivendo ou passar ainda pelo luto com a perda de José. Mas Jacó, ele é uma pessoa completamente pessimista. Jacó, ele está vivendo num período ou ele se demonstra completamente uma pessoa negativa. Parece que ele está apenas com os olhos em circunstâncias desagradáveis ou adversas. E aí eu queria chamar a sua atenção, o porquê que eu faço essa leitura nessa manhã de um Jacó pessimista e completamente centralizado ou agarrado em coisas negativas. Mas antes disso, eu quero trazer a sua memória de um problema que nasceu lá atrás, quando José é abençoado de maneira de um favoritismo, de um privilégio do seu pai Jacó em ganhar uma túnica. Aquela túnica foi o estupim de toda a confusão. E agora, novamente, a gente percebe que na casa de Jacó continua tendo o mesmo problema. Veja só o que diz o verso de número 38. O último verso que a gente leu, 38, diz assim: Jacó, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Ele está dizendo isso a respeito de Benjamim. Seu irmão é morto e ele ficou só. Deixa-me fazer uma pergunta a você de algo que você tenha resposta. Onde estão os outros irmãos de Benjamim? Não são 12 filhos na casa de Jacó? Por que que Benjamim é só? Veja a expressão de Jacó. O seu irmão é morto e ele ficou só. Eu entendo perfeitamente que Benjamim, ele é irmão legítimo de José, porque ele é filho de Raquel, que também era a mãe de José. Mas a leitura no hebraico desse texto não é simplesmente de que, veja, Benjamim só tem de forma legítima José como irmão. Os outros 10 irmãos, vocês, são irmãos apenas de pai e não de mãe também. A leitura no hebraico não é essa. A leitura aqui de Jacó é dizendo assim: se Benjamim, na verdade, está só, porque todos os seus irmãos, todos morreram. Jacó está dizendo assim: veja seu irmão, ele é sozinho, ele é solitário, ele é morto. Por isso Jacó lhe diz assim: seu irmão é morto e ele ficou só. Se algum desastre acontecer com Benjamim, eu vou descer as minhas cãs a tristeza e a sepultura. Jacó, ele está desconsiderando todos os seus outros 10 filhos, aqueles que vieram da linhagem de Lia. Perceba que um problema lá atrás de um favoritismo, ele permanece sendo muito real e muito ainda verdadeiro, intenso e forte dentro da casa de Jacó. Volte os seus olhos para quando o texto lá em cima no 35 diz assim: aconteceu que despojando eles os sacos de cereal, eis, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Veja o que diz o 36. Então Jacó, seu pai, disse assim: tendes me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. A parte final no hebraico seria assim: tudo está contra mim. Por isso que eu disse a você de que a atitude de Jacó é uma atitude completamente pessimista. Um caráter completamente duvidoso, inseguro e cheio de coisas negativas. De alguém que está olhando apenas para as circunstâncias. Por isso ele diz: tudo está contra mim. Talvez você diga assim: pastor, o senhor nunca perdeu um filho, por isso o senhor não sabe a dor que é de perder um filho. Como eu disse, eu não estou desconsiderando a perda de um filho.
E eu também não estou dizendo de que ficaram tantos outros filhos que podem substituir quem era José. A questão é, perceba você de que os filhos, eles voltam do Egito trazendo mantimento. E juntamente com o mantimento, voltam todo o dinheiro que eles haviam dado para pagamento. Só que Jacó está agindo com tanto pessimismo que quando eles abrem os sacos de cereais e eles percebem que o dinheiro foi devolvido, Jacó ele não consegue reconhecer assim: meus filhos, vejam só como o Senhor tem sido grande e generoso para conosco. Em tempo de escassez, em tempo de fartura, o Senhor tem nos sustentado com sua graça, mesmo que a gente não mereça. E vejam vocês levaram dinheiro para pagar o cereal. Entretanto, o Senhor trouxe a bênção da fartura novamente para dentro da nossa casa. O Senhor trouxe a bênção da prosperidade para dentro do nosso lar. Percebam vocês, meus filhos, mesmo em tempo de escassez, o Senhor tem permanecido, o Senhor tem mantido sua graça e misericórdia sobre nós. A prova disso é que vocês pagaram pelos cereais, mas o Senhor fez com que o dinheiro fosse devolvido no saco de cereal de vocês. Viram a diferença? Se Jacó estivesse agindo com otimismo, se Jacó tivesse realmente confiança em Deus, se Jacó estivesse ao menos com o coração receptível, sensível e aberto para de alguma maneira tentar compreender a soberania de Deus na sua vida, ele diria assim: o Senhor graciosamente tem nos assistido e nos dado prosperidade, mesmo em tempo de escassez. Porque o dinheiro que era empregado para pagar o cereal, de alguma forma, ele trouxe novamente nos sacos de cereais de vocês. Mas não. Movido por um pessimismo de alguém que está centralizado, concentrado e focado apenas em coisas negativas e adversas, há temor no coração deles, diz o verso 35. Eles, os filhos de seus pais, temeram. Esse temor aqui não é de reverência, mas é um temor de medo. Eles ficaram amedrontados, eles ficaram inseguros. O verso 36, Jacó diz assim: o Senhor tem me privado de filhos. José já não existe, Simeão ficou para trás, e vocês ainda querem me levar Benjamim? E ele encerra dizendo assim: tudo está contra mim. No verso 38 ele diz assim: José é morto, o Benjamim está só. Ele estava negando todos os seus outros filhos, ele estava abrindo mão literalmente de todos os seus outros filhos. Percebam só como que Jacó ou Israel está completamente encerrado e aprisionado em grilhões de um pessimismo, de negativismo, de medo, de insegurança e de pavor. Alguém que está com o coração completamente encerrado, fechado e que não se abre para novidades ou para mudanças. Infelizmente, nós não temos apenas Jacó agindo com pessimismo. Ao longo da nossa caminhada, eu e você, em algumas situações ou por diversas situações, nos encontramos também completamente amedrontados e inseguros. Há muitas pessoas que ainda caminham amedrontadas pela pandemia que nos cerca. Ainda muitas pessoas atemorizadas e amedrontadas, inseguras, tomadas por medo e pelo pavor, quando vem uma sentença de que eu estou com Covid, quando há uma sentença de que eu estou com câncer, quando há sentença de um desemprego, com a sentença de rumores de rebeldia, de filhos de desobediência. Perceba você que ao longo da nossa caminhada, infelizmente, as circunstâncias parecem falar muito mais alto aos nossos ouvidos e ao coração do que a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor no salmista, ela diz assim: aquietai-vos,
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parece que as circunstâncias, elas gritam, elas falam muito mais alto ao nosso coração do que a palavra do Senhor quando declara o salmista: Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da adversidade. Preste atenção, eu não estou dizendo para fecharmos os nossos olhos para as circunstâncias que nos cercam. Não estou dizendo para fecharmos os olhos diante de problemas e de aflições que nós enfrentamos. A questão é, nós não podemos ser movidos. O nosso foco não deve estar, o nosso olhar não pode ficar preso nas circunstâncias. Senão, seremos tomados de medo, pavor, de pânico e de um pessimismo que é claramente visto na vida de Jacó. Acompanhe a leitura comigo, a partir do verso 1 do capítulo 43. Diz assim a palavra do Senhor: A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondeu-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem contigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivesseis demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pitácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca do saco de cereal. Tornai-a a levar-vos convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Por conta da fome que persistia, mesmo completamente pessimista, completamente tomado por medo, por pavor, por pânico, mesmo amedrontado, movido pela fome, movido pela escassez, movido pelo barulho de fome que ronca, a dor da fome, Jacó então diz aos seus filhos: voltem e comprem mantimento para nós. Gênesis 43, versículo 2. Mas a questão é, não há dificuldade em voltar no Egito e fazer toda a trajetória e comprar mantimento. A questão, meu pai Israel ou Jacó, é que nós precisamos levar Benjamim.
Eu quero chamar a sua atenção para algo que Judá diz lá no verso 10 do capítulo 43, que é o que nós acabamos de ler. Quando ele diz assim: se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Queridos, Simeão tinha ficado preso. Jacó, ele está agindo com um pessimismo tão grande, tão centralizado em si mesmo, agindo com egoísmo, por que não dizer dessa maneira, que nas suas considerações, José já era morto. Ok, essa era a verdade dita dos seus filhos a ele. Mas ele desconsiderou de que Simeão estava aprisionado. Ele apenas pensou em Benjamim e em si. Ele apenas ficou com seus olhos movidos em Benjamim e em si. Ele não levou em conta que Simeão estava aprisionado. Ele não sequer levou em conta em quem sabe dizer assim: pela vida do meu filho, e quem sabe em poupar a vida de Benjamim, descerei eu então. Vou eu lutar pela vida do meu filho que ficou vivo, mas aprisionado lá no Egito. Perceba você de que o pessimismo dele, de que o negativismo, de que movido por dúvidas e inseguranças, e o que eu disse a vocês há pouco, quando nós estamos centralizados, focados, presos, grudados e acorrentados ao medo e no negativismo e nas circunstâncias desagradáveis, nós nos fechamos como uma ostra para mudanças. Perceba você que por causa da dúvida e por causa do medo com o seu filho e da insegurança, Jacó ele não se abriu para outras possibilidades de a vida de Simeão, ela também depende de Benjamim. Ele não se ligou, ele não se abriu nem sequer para alguma outra hipótese ou alguma outra sugestão de eu vou deixar Benjamim, mas eu vou lutar pelo meu filho, ou desçam vocês novamente e lutem pela vida de vocês. Perceba que os olhos dele estavam apenas centralizados naquelas coisas que estavam ao seu redor, movidos por medo e insegurança. Mas agora, Judá lhe diz assim: olha meu pai, não há dificuldade nenhuma em descer até o Egito, mas é necessário levar o nosso filho. Aquele homem disse que se nós não descermos com Benjamim, nós não veremos o vosso rosto, se o vosso irmão não vier convosco. É o que diz o verso 5. Quero chamar a sua atenção para o verso 6 e 7, quando diz assim: disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondeu-lhe segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Jacó está tão fechado e tão agarrado em coisas negativas de que ele questiona a sinceridade dos seus filhos. Ele questiona a verdade dita pelos seus filhos de por que vocês disseram toda a verdade. Jacó está quase que dizendo assim: por que vocês não ocultaram a verdade? Por que vocês não mentiram? Perceba vocês que Jacó ele está tão agarrado, tão pessimista, tão fechado a mudanças, que ele diz assim: por que vocês contaram toda a verdade? Por que vocês disseram a verdade? Por que vocês não enganaram aquele homem? Por que vocês não mentiram para aquele homem a meu respeito e a respeito dos vossos irmãos? E aí a resposta deles é: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei o vosso irmão? E aí logo em seguida eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Judá, que é a mesma atitude já dita por Rúben lá do início.
lá do versículo 37 do capítulo 42. Perceba você o que diz agora Judá, nos versos 8 e no verso 9. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Perceba você que a atitude de Rúben, no verso 36 e 37, no verso 37 do capítulo 42, e a atitude de Judá, agora no capítulo 33, é a mesma. E perceba você se eles estão se valendo de uma cultura, de um contexto da época. Eles estão dizendo assim: se nós formos e não voltarmos com vosso filho, mate os nossos filhos. Mate os meus 2 filhos, disse Rúben. Se tu não trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Judá está dizendo assim: se eu não trouxer e não puser a sua presença, serei culpado para contigo para sempre. Eles estão dizendo: nós somos responsáveis em trazer seu filho. Entretanto, se nós não trouxermos o seu filho, mate os nossos filhos. Era um costume daquela época: se for pleitear pela vida de alguém e se eu não trouxer, se eu não restituir, mate os meus filhos. Perceba vocês de que Rúben e Judá, eles estão agindo com muito mais confiança do que o pai Jacó ou Israel. Eles estão levantando formas, meios e estratégias para restituir Simeão muito mais do que Jacó. Aliás, eu chamo a sua atenção para a expressão dita por Judá, já que de Judá virá o Messias, o Filho de Deus. E aqui há algo precioso. Quando no verso 9 do capítulo 43, Judá diz assim: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Preste atenção agora. Se tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Da linhagem de Judá virá o Messias, virá o Filho de Deus, virá o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Judá está dizendo assim: se eu não trouxer Simeão de volta, se eu não trouxer, se eu não restituir o seu filho, eu serei culpado para sempre. A expressão serei culpado significa eu serei literalmente pecado pelo seu filho. Eu assumo a conta, não apenas assumo a conta, eu pago a conta. Isso me faz lembrar de que da linhagem de Judá viria alguém muitos e muitos anos depois para assumir a conta, para assumir a dívida, para levar sobre o madeiro a nossa dívida e nos colocar em liberdade, nos restituir à eternidade, a sermos não apenas criaturas, mas filhos do Altíssimo. Perceba você que Judá está dizendo assim: eu serei culpado, eu me tornarei pecador por causa dessa dívida, eu assumo essa dívida, eu dou a vida por essa dívida, eu pago a vida do meu irmão se eu não trouxer com a minha própria vida, eu dou a minha vida por causa do meu irmão. Isso já apontando para algo que há muitos anos depois aconteceria. Segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, o Senhor Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez culpado por causa das nossas dores. Ele se fez culpado no madeiro por causa de nós. Ele assumiu a culpa, ele assumiu o preço para que fôssemos restituídos à presença do Pai Celestial. Verso 11 e verso 12 me traz à memória um outro episódio das Escrituras.
Jacó continua desconfiando da ação soberana de Deus. Jacó continua desconfiando e agindo com dúvidas, incertezas e inseguranças. O único pedido do primeiro-ministro do Egito foi de levar o seu irmão Benjamim, para que ficasse comprovada a palavra dos irmãos de Benjamim e de Simeão de que os seus irmãos não eram espiões. Era a única coisa pedida. O que faz Jacó? Voltem ao Egito, mas não voltem de mãos vazias. Jacó estava confiante em si. Jacó estava confiando em si. Jacó estava tendo a mesma recaída de anos atrás, quando ele tentou fazer as pazes com seu irmão Esaú. Quando ele saiu das terras de Labão, o seu sogro, com as suas mulheres, com os seus filhos e com os seus pertences, e foi ao encontro de Esaú. Mas como ele havia fugido da casa dos seus pais porque ele havia roubado a primogenitura do seu irmão, e para reconciliar, para estabelecer paz novamente com seu irmão Esaú, ele voltou da casa do seu irmão, da casa do seu sogro Labão, mas antes de se encontrar com Esaú, ele disse: passe à frente a minha esposa, os filhos e pertences. Porque quando nós vermos Esaú, quando vocês avistarem Esaú, encham Esaú de presente, porque isso amolecerá o coração dele e ele vai liberar perdão. Jacó está tendo a mesma recaída de uma desconfiança, de uma incredulidade, de uma dúvida da soberania e do controle, do domínio, da majestade e da realeza do Senhor Deus sobre todas as coisas. Jacó então ordena aos seus filhos: vão, mas levem muitos bens preciosos. Há um texto das Escrituras que a gente não pode deixar de falar dele nesse instante, que é o texto do profeta Jeremias. Quando Jeremias, lá em Jeremias 17, no verso 5, diz assim, Jeremias 17, verso 5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jacó não estava confiante em Deus. Ele estava confiante de que ele resolveria. E ao confiar de que ele resolveria, ele tentou resolver como ele achou que era conveniente. Ele tentou resolver conforme a sua vontade, conforme o intento do seu coração. Perceba que José apenas havia pedido Benjamim. Mas ele quis, além de mandar Benjamim, envie presentes, envie coisas preciosas. Não era uma maneira a mais de agradar o primeiro-ministro do Egito. Era uma desconfiança. Era alguém que estava completamente movido por medo, tomado pela insegurança, e dessa maneira tentando resolver conforme o intento do seu coração, e não debaixo de orientação da parte do Senhor. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Até agora, aqui, qual foi o momento em que Jacó reúne os seus filhos e dizem assim: vamos orar, porque nós estamos em grande perigo. Vamos orar, porque nós precisamos de que o Senhor nos direcione. Vamos orar, porque o mal se levantou contra nós. Vamos dobrar os nossos joelhos perante o Deus Altíssimo e clamemos por sua clemência e misericórdia. Quem sabe o Senhor use a nosso favor graça e misericórdia. Perceba você de que até agora nós não temos nenhum registro de Jacó como sacerdote, como chefe espiritual da sua casa, em reunir os seus filhos e orar ao Deus Altíssimo e gritar: quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós. E talvez você diga assim: pastor, nas Escrituras não há espaço para tantos detalhes. Eu concordo com você. Realmente não há espaço para tantos detalhes. Mas por que não haveria espaço para o próprio Deus registrar na sua palavra a oração de um homem, ao invés de registrar tanto receio, tanto medo,
tanto pessimismo e tanta insegurança? Será que Deus omitiria a oração de um cristão, de um seu filho, em meio ao tempo de caos e apenas ressaltaria as dúvidas, as incertezas e o pessimismo do coração de Jacó? Parou? Refletiu? Pensou? Em todo esse período, a gente não vê Moisés, o próprio Deus não relata de que Jacó dobrou os seus joelhos e junto com seus filhos disse: vamos nos reunir, vamos fazer um culto, vamos adorar a Deus, vamos clamar a Deus, porque nós estamos em grande perigo e desespero. E aí eu chamo a sua atenção, porque geralmente eu e você nos assemelhamos a Jacó. Em tempos de crises, em tempos de pandemias, em tempos de dores e de aflições, nós corremos para o telefone, nós pedimos socorro aos irmãos da igreja, nós mandamos o WhatsApp e pedimos orações a todos os crentes que conhecemos de inúmeras denominações. Nós vamos ao gabinete pastoral, nós vamos à irmã de oração, nós corremos para todos os lados, mas sem antes dobrar os nossos joelhos e consultar ao Senhor e orar ao Senhor, sem antes fechar a porta do quarto e em intimidade a sós falar com o Senhor, sem antes reunir os nossos filhos, ajuntar todos ao redor da mesa, como diz o salmista: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ao redor da sua mesa estará os seus filhos, a sua esposa, e juntos celebrarão e cultuarão o nome do Senhor. Nós corremos para as redes sociais, Facebook, Instagram, e contamos as nossas dificuldades, lamúrias, choramos, gritamos por socorro, sem que antes dobremos os nossos joelhos e falemos com o Senhor. Sabe por quê? Algo que eu estou dizendo desde o início. Porque estamos movidos pelo medo, pavor e insegurança. Porque os nossos olhos estão firmados e focados e firmes apenas nas coisas adversas, apenas nos maus que nos cercam e não voltados para o alto, onde está o autor e o consumador da nossa fé, onde está o nosso Criador, o Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Perceba você de que por inúmeras vezes nós tentamos resolver as coisas não conforme as orientações que o próprio Deus deixou na sua palavra. A nossa tendência é resolver as coisas conforme o nosso querer, conforme a nossa conveniência, que é exatamente o que Jacó está fazendo aqui. O irmão José, que está lá no Egito, o primeiro-ministro, ele apenas pediu Simeão. Era o único pedido. Jacó, desde o início, ele poderia ter reunido seus filhos, ajuntado seus filhos, e ao dobrar os seus joelhos, eles poderiam dizer, ou ele poderia dizer: Senhor, um filho já foi dado por morto, José. Há um filho meu que está aprisionado inocentemente. O Senhor o conhece. Ele é Simeão. Senhor, há um pedido feito à nossa casa, de que o meu filho mais novo, Benjamim, vá ao encontro deste homem que nós não conhecemos, o seu caráter e a sua índole. Mas o Senhor é soberano, e o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Eu já perdi um filho para a morte, eu tenho um aprisionado, e agora há uma sentença sobre um terceiro, há uma dúvida sobre nós. Mas o Senhor é quem controla todas as coisas. A nossa casa está debaixo do teu governo. Ponto final. Reúna os filhos. Vão lá. Levem Benjamim e tentem trazer de volta Simeão. Vocês podem ir e eu estarei cobrindo a vida de vocês em oração. Mas qual é a atitude de Jacó? Ele está tentando resolver as coisas pela conveniência, conforme o intento do seu coração. A prova disso é a demora em enviar os seus filhos, é não pensar em Simeão que está aprisionado, e agora, ao mandar os seus filhos, levem presentes, levem coisas preciosas dessa terra. Que inocência, se é que podemos dizer da parte de Jacó. Alguém do Egito, com toda aquela potência econômica que era o Egito naquela época, desejar as coisas finas da terra de Canaã? É mais uma prova de que Jacó estava agindo conforme o seu coração,
conforme a sua vontade, dentro do seu tempo, conforme o intento do seu coração. Perceba você de que o texto que nós paramos no capítulo 14, ele encerra com o pessimismo, a dúvida e a incredulidade de Jacó. Apenas agora, no verso 14, é que ele ora ao Senhor. Apenas agora. Mas ele ora desconfiando. Porque ele diz assim: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Ponto. Para, Jacó. Chega. Não precisa continuar. Mas ele continua. Ele encerra a sua oração dizendo assim: quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Jacó está sendo vítima. Jacó está agindo com vitimismo. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está contando, Jacó está agindo completamente diferente do que o seu filho José agiu e reagiu mediante as dificuldades que ele enfrentou. Pense aí muito rapidamente. De um lado, reflita rapidamente no posicionamento de José. Como que José reagiu em toda a sua trajetória, em ter sido lançado numa cisterna, em ter sido vendido como escravo, em ter ficado na casa de Potifar, em ter sido acusado de levantar-se contra a mulher de Potifar. Pense na maneira como ele chega diante das interpretações dos sonhos e é esquecido pelo copeiro. Pense na maneira como ele chega diante de Faraó e revela o sonho. Perceba a atitude confiante de José. Perceba que José, em todo tempo, ele encontrou descanso e paz, porque ele acreditou na soberania do Senhor. Por isso, ele estava em paz. Por confiar em Deus, ele caminhou em paz. Mas, de uma forma completamente diferente, e põe completamente diferente nisso, Jacó, em períodos de dificuldades, ele está agindo de forma egoísta, pessimista, fechado para mudanças, para novidades e centralizado em si, sendo egoísta e cheio de vitimismo. Ele já disse lá no verso 36 do capítulo 42, tudo está contra mim. Quando ele diz, todas essas coisas me sobrevêm, tudo está contra mim. Infelizmente, em nosso meio, vamos falar de nós em nosso meio, por algumas vezes nós preferimos não resolver problemas. Sabe por quê? Porque nós queremos que as pessoas nos acolham, nos façam carinho, nos tratem com misericórdia, com clemência, nos tratem cheio de dedos, nos tratem assim. Nós queremos o olhar das pessoas e aí nós preferimos guardar um problema como uma bengala, como um ponto de apoio para atrair os olhos das pessoas, para que elas digam assim, coitado do fulano, tantas dificuldades que ele passa, tantas aflições, coitado do fulano, é uma paulada em cima da outra, é uma pancada em cima da outra, é uma porretada em cima, coitado do fulano. Mas o coitado do fulano, ele não quer resolver os problemas, ele não está aberto para o que Deus quer fazer, ele não está sensível à ação de Deus, ele não quer se entregar ao cuidado de Deus, ele não quer experimentar algo novo da parte de Deus, porque se ele experimentar e se o Senhor Deus resolver o problema, ele não vai ter mais o coitado do fulano, o coitado do queridinho, tantas aflições que ele passa. Jacó está completamente agindo com pessimismo, com vitimismo, de maneira egoísta e centralizada. Completamente diferente de José, o seu filho. A conclusão que eu chego com esse texto, na manhã desse dia, é de que enquanto ficarmos movidos,
focados, firmados nas coisas negativas que todos nós enfrentamos, nos problemas que, sem sombra de dúvida, todos nós temos e enfrentamos. Enquanto ficarmos presos em tais problemas, infelizmente, não estaremos abertos e sensíveis para novas experiências espirituais que o Senhor Deus reservou para nós por meio de Cristo Jesus. É tempo, irmãos, de enxergar sim as dificuldades, mas como diz o profeta Jeremias, traga à sua memória o que te dá esperança. Traz as Escrituras à sua mente. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Traga à sua memória a palavra do rei Davi. O Senhor me faz andar em pastos verdes e me conduz às águas tranquilas. Mas o Senhor também me leva ao vale da sombra da morte. Mas ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A sua bondade e a sua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Volto a dizer, não estou dizendo que é para você fechar os olhos aos seus problemas. Não estou dizendo para você andar como que desviando dos seus problemas. O texto da manhã desse dia fala que nós temos problemas, mas o texto está dizendo assim, enfrente os seus problemas, lute. Não fique procrastinando, não fique empurrando com a barriga. Creia, confie, descanse em Deus, mantenha um olhar no alto, onde está o autor e o consumador da fé. Há problemas, há adversidades, conte aos seus intercessores, conte com a oração dos seus irmãos, mas não sem antes de você dobrar os seus joelhos, de você entregar as suas dificuldades ao Senhor. O texto dessa manhã nos desafia de que há problemas, reconheça os problemas, mas grite, apresente ao Senhor, ó Deus, aqui estão os meus problemas, mas eu não quero que os meus problemas tomem ninho sobre a minha cabeça. Eu não vou permitir que eu ande cabisbaixo por causa dos meus problemas. O texto da manhã dessa manhã é claro, nós temos adversidades, nós temos problemas, entretanto, eles não podem dominar a nossa fé, a nossa mente e o nosso coração. Afinal de contas, nós precisamos de acreditar de que o Senhor permanece assentado no mais alto e sublime trono, e do seu trono ele conduz, governa todas as coisas como lhe apraz, de maneira que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos pela palavra do Senhor, que fala ao nosso coração. Mas na manhã desse dia nós clamamos para que o Teu Espírito nos faça viver a Tua palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que nós ouvimos nessa manhã, e ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Que a Tua palavra possa ser ministrada e de forma muito clara falar ao coração do Teu povo nessa manhã. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Encerramos a nossa escola bíblica. Meu cronômetro já está contando ali em cima 25 segundos. Apenas tempo para dizer... Muito bom ter a sua companhia de um outro lado, saber que você estava aí cultuando, celebrando, estudando a palavra de Deus juntamente conosco. Hoje, às 19 horas, nos encontramos na nossa igreja para a glória do Senhor. Deus te abençoe com 4 segundos. Até logo, um excelente domingo. Deus te abençoe.